A Bíblia falada e comentada. Naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, e juntamente com os seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo do profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Então levaram-lhe um endemoninhado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na era que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas?
pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependerão com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Comentários. Mateus capítulo 12. Os fariseus tinham estabelecido 39 categorias gerais de atividades proibidas no dia de repouso. Estavam apoiadas em interpretações da lei de Deus e nas tradições judias. Colher era uma dessas proibições. Segundo os líderes religiosos, ao arrancar espigas de trigo e as sovar em suas mãos, os discípulos estavam tecnicamente colhendo. Jesus e os discípulos tinham arrancado as espigas porque tinham fome, não porque queriam cegar o grão com fins de lucro. Jesus e seus discípulos não estavam trabalhando no dia de repouso. Os fariseus, entretanto, não puderam, e não quiseram, ver mais à frente do tecnicismo das leis. Esta história se registra em 1 Samuel 21 verso 1 a 6. Cada semana se substituíam os pães da proposição e os sacerdotes comiam os mesmos. Os pães que recebeu Davi foram os que tinham sido substituídos. Apesar de que os sacerdotes eram quão únicos podiam comer desses pães, Deus não castigou ao Davi porque sua necessidade era mais importante que os tecnicismos legais. Jesus estava dizendo: se vocês me condenarem, terão também que condenar ao Davi, algo que os líderes religiosos não podiam fazer sem originar um grande alvoroço entre a gente. Deve enfatizar-se que Jesus não estava apoiando a desobediência às leis de Deus, mas enfatizava a importância de ter discernimento e compaixão ao aplicar as leis. Os 10 mandamentos proibiam trabalhar no dia de repouso, Êxodos 20 versos 8 a 11. Essa era a letra da lei. Mas como o propósito do dia de repouso era descansar e adorar a Deus, os sacerdotes podiam trabalhar para levar a cabo os sacrifícios e conduzir os cultos de adoração. Este trabalho sabático servia e rendia culto a Deus.
Jesus sempre enfatizou a intenção da lei. Os fariseus se esqueceram do espírito da lei e em forma rígida demandavam que se obedecesse ao pé da letra a sua interpretação da mesma. Os fariseus se preocupavam tanto dos rituais religiosos que esqueciam o propósito do templo, levar a gente a Deus. Como Cristo é maior que o templo, quem melhor que o pode conduzir a gente a Deus? Deus é muito mais importante que todos os instrumentos que se utilizam na adoração. Se nos preocuparmos mais dos instrumentos da adoração que da pessoa que adoramos, não estaremos alcançando a Deus, embora pensemos que lhe estamos rendendo culto. Jesus repetiu aos fariseus palavras que os judeus tinham ouvido muitas vezes através de sua história. 1 Samuel 15 verso 22 e 23, Salmos 40 verso 6 8, Isaías 1 verso 11 a 17, Jeremias 7 versos 21 a 23, Oséias 6 verso 6. A atitude de nosso coração para Deus é primeiro. Só assim podemos corretamente obedecer e observar as regulações e rituais religiosos. Quando Jesus disse que era Senhor do dia de repouso, proclamou ser mais importante que a lei e estar por cima dela. Para isto, fariseus era heresia. Não se davam conta de que Jesus, o divino Filho de Deus, era o Criador do dia de repouso. O Criador é sempre maior que a criação, por esta razão Jesus tinha a autoridade de deixar sem efeito suas tradições e regulações. Para obter mais informação sobre as sinagogas, vejam nas notas a Marcos 1 verso 21 e Marcos 5 verso 22. Ao referir-se ao homem com a mão deformada, seca, os fariseus trataram de enredar ao Jesus lhe perguntando se era legal sanar no dia de repouso. As regras diziam que se podia brindar ajuda às pessoas em dia de repouso só se era uma questão de vida ou morte. Jesus sanou no dia de repouso várias vezes e nenhuma delas podia qualificar-se como emergências. Se Jesus tivesse esperado até o dia seguinte, submetia-se à autoridade dos fariseus e aceitava que suas leis mesquinhas eram iguais à lei de Deus. Se sanava ao homem, os fariseus poderiam proclamar que seu poder não procedia de Deus, já que quebrantava suas regras. Mas Jesus deixou em claro diante de todos que suas normas eram ridículas e mesquinhas. Deus é um Deus de pessoas, não de regras. O tempo mais apropriado para ajudar a alguém é quando o necessita. Os fariseus puseram suas leis por cima das necessidades humanas. Preocupava tanto que Jesus rompesse uma de suas regras que não lhes importava a mão seca do homem. Que atitude assume você? Se suas convicções não lhe permitem ajudar a certas pessoas, suas convicções pudessem não estar a tom com a palavra de Deus. Não permita que os dogmas o ceguem às necessidades humanas. Os fariseus planejaram a morte do Jesus porque estavam furiosos. Jesus tinha desacatado sua autoridade, Lucas 6 verso 11. Tinha posto ao descoberto suas avessas atitudes diante da multidão na sinagoga. Tinha demonstrado que eram mais leais a seu sistema religioso que a Deus. Até agora, Jesus tinha estado confrontando com agressividade a hipocrisia dos fariseus. Mas decide sair da sinagoga antes de que se desenvolva uma maior confrontação porque não lhe tinha chegado a hora de morrer. Ainda tinha muito que ensinar a seus discípulos e às pessoas. Jesus não queria que as pessoas que o sanavam dissem a conhecer outros porque não queria que a gente fosse ao por motivos impróprios. Além disso, podia danificar seu ministério de ensino e criar falsas expectativas sobre seu reino terrestre. Mas as notícias de seus milagres se difundirão, e muitos foram ver o que estava passando, veja-se Marcos 3 versos 7 e 8.
Mateus citava frequentemente o Antigo Testamento porque queria demonstrar a quão judeus Jesus era o Messias. Para os judeus a Bíblia era a autoridade suprema. Acreditavam que anunciava um Messias, mas não que Jesus o fora. Mateus lhes mostrou que Jesus era o Messias prometido. Esta profecia em particular ensinava que o Messias não ia ser o conquistador pomposo que os judeus esperavam, a não ser um manso juiz. Isaías 42 versos 1 a 7. A gente esperava que o Messias fora um rei. Esta referência à profecia de Isaías 42 versos 1 a 4 mostra que o sim é rei, mas descreve que classe de rei: calmo, gentil, que brinda justiça às nações. Como a multidão, às vezes queremos que Cristo tenha autoridade de rei e traga consigo vitórias notáveis e visíveis à nossa vida. Mas com frequência sua obra é silenciosa, e a realiza no momento que cria oportuno. Antes tinham acusado ao Jesus de estar aliado ao príncipe dos demônios. Os fariseus tratavam de desacreditá-lo apelando às emoções. Como não queriam acreditar que o fora Deus, diziam que atuava de acordo com Satanás. Ao Jesus não foi difícil demonstrar a necessidade de seu argumento. Como homem, Jesus se tinha despojado de sua capacidade sobrenatural se soubesse tudo, mas mostrou um conhecimento profundo da natureza humana. Seu discernimento impediu que o enredassem em suas palavras. O Cristo ressuscitado conhece todos nossos pensamentos. Isto pode ser um consolo porque sabe bem o que queremos dizer quando lhe falamos, e nos pode oferecer ajuda. Por outro lado, não podemos ocultar do que fazemos com motivos egoístas. Ao nascer Jesus, o poder de Satanás e seu controle se viram transtornados. No deserto, Jesus saiu gracioso da tentação e na ressurreição, anulou a arma final de Satanás, a morte. Ao final Satanás será pacote para sempre, Apocalipse 20 verso 10, e a maldade não perverterá mais a terra. Jesus tem poder e autoridade total sobre Satanás e suas forças. É impossível ser neutro em relação com Cristo. Qualquer que não lhe esteja seguindo ativamente o rechaçou. Qualquer pessoa que procura manter-se neutro na conflito cósmica do bem contra o mal, rechaçou a Deus. Rechaçar a voz do Espírito Santo quando tenta nos convencer de pecado é blasfemar contra o. Como uma pessoa só pode salvar-se por meio do Espírito Santo e sua obra, quando a gente não quer arrepender-se nem reconhecer seu pecado, está rechaçando o perdão que lhe brinda Deus. Algumas vezes os crentes temem ter cometido acidentalmente este pecado imperdoável. Mas só os que deram as costas a Deus e não querem acreditar precisam preocupar-se. Jesus diz que não serão perdoados, não porque seu pecado seja pior que outros, mas sim porque nunca pedirão perdão. Os que rechaçam a voz do Espírito Santo rechaçam a única força que os pode guiar ao arrependimento e à restauração das relações com Deus. Jesus nos recorda que o que dizemos revela o que há em nosso coração. Que tipo de palavras saem de nossa boca? Estas são uma indicação do que nosso coração alberga. A gente não pode solucionar o problema do coração trocando de vocabulário. Tem que lhe permitir ao Espírito Santo que o encha com atitudes e motivos novos, logo seu vocabulário se limpará de dentro. Os fariseus pediam outro milagre, mas não estavam procurando com sinceridade conhecer o Jesus. Jesus sabia que tinham visto milagres suficientes para lhes convencer de que era o Messias. Mas eles já tinham decidido não acreditar no e isso não ia trocar com outro milagre. Muitas pessoas hão dito, se eu visse um milagre, acreditaria em Deus. Mas o que disse Jesus aos fariseus se aplica também a nós.
Temos evidências mais que suficientes: a morte do Jesus, sua ressurreição e ascensão, e séculos de estar trocando vistas de crentes ao redor do mundo. Em lugar de procurar evidências adicionais ou milagres, aceite o que Deus já lhe deu e avance. Pode usar sua vida como evidência para chegar a outra pessoa. Jonas foi um profeta que foi enviado à cidade assíria do Nínive. Veja o livro do Jonas. Devido a que os assírios eram uma nação cruel e belicosa, Jonas tratou de fugir de seu encargo e terminou agasalhado 3 dias no ventre de um peixe gigante. Quando saiu, a contragosto foi ao Nínive, pregou a mensagem de Deus e viu a cidade arrepender-se. Por contraste, quando Jesus veio aos seus, estes não quiseram arrepender-se. Aqui está dizendo com claridade que sua ressurreição provaria que era o Messias. 3 dias depois de sua morte, voltaria a viver, assim como ao Jonas lhe deu uma nova oportunidade para viver depois de ter estado 3 dias no ventre do peixe. Nos dias do Jonas, Nínive era a capital do Império Assírio e era tão capitalista como Má. Jonas 1 verso 2. Mas toda a cidade se arrependeu como resposta à mensagem do Jonas. A rainha de Sabá viajou uma grande distância para ver o Salomão, rei do Israel, e aprendeu de sua grande sabedoria. 1 Reis 10 verso 1 a 10, veja-se também na nota a Lucas 11 versos 31 e 32 mais informação sobre a rainha do Sabá. Aqueles gentes reconheceram a verdade de Deus quando a apresentaram, mas os líderes religiosos não reconheceram a verdade apesar de que a tinham diante. Respondeu você à evidência e verdade recebidas. Jesus está descrevendo a atitude do Israel e os líderes religiosos em particular. Se um se limpar a vida mas não a cheia de Deus, deixa espaço suficiente para que entre Satanás. O livro do Esdras registra como a gente se separou da idolatria mas não a substituíram com amor a Deus e obediência. Desejar nos afastar do pecado é o primeiro passo, mas logo devemos encher nossa vida com a palavra de Deus e o Espírito Santo. As pessoas vazias e inativas são um fácil branco de Satanás. Jesus não estava evitando a sua família terrena. Pelo contrário, antes já tinha criticado aos líderes judeus por não tomar em conta o mandato do Antigo Testamento de honrar a seus pais. Pendurado na cruz se ocupou do bem-estar de sua mãe. João 19 versos 25 e 27. Sua mãe Maria e seu irmão Santiago estiveram presentes no aposento alto no Pentecostes. Atos 1 verso 14. Jesus mais bem estava enfatizando que a relação espiritual une tanto como a física, com o que estava preparando o caminho para uma nova comunidade de crentes, a Igreja, nossa família espiritual. A Bíblia falada e comentada.